João, capítulo de número 3. Capítulo de número 3, versículo 16. A partir do versículo 16 em diante, esse versículo que nós conhecemos de cor salteado, o texto diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e aos homens, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não tem para a luz, para que suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Você diz amém. Vamos ser uma sempre rapidinho, vamos ser breve. Nós temos a Santa Ceia, amém? Queridos, é manhã de Santa Ceia, e falar de Santa Ceia é lembrar da morte e da ressurreição de Cristo Jesus. É bem verdade que diversas religiões pregam um Deus que viveu por um período de tempo e morreu. Mas nós, a Igreja de Deus, pregamos sobre um Deus que estava vivo, morreu, mas que ao terceiro dia ele ressuscitou, e ele está aqui entre nós nessa manhã. O que alegra o meu coração na mesa da reconciliação é que quando nós fazemos isso é em memória de Cristo. Não de um Cristo pendurado numa cruz, ensanguentado, uma coroa de espinho, aquela dor, aquele sofrimento. Não é esta a lembrança. A lembrança é de que Jesus ele morreu, mas ele ressuscitou, e ele se faz presente aqui entre nós nesse lugar. Aleluia. Falar sobre a morte e a crucificação de Jesus para muitos não parece ser uma novidade ou uma coisa de muito agrado, porque pregar sobre a crucificação ou os feitos de Jesus não tem firulas, não tem diversas aplicações, porque ele morreu, ele ressuscitou, ele está aqui, ele se faz presente, ele é Deus. Então nós acostumamos muito a pregar diversos temas e pregar menos sobre a crucificação de Jesus. É muito bonito ler a história de Jesus quando ele é levado até o monte do Gólgota, o monte do Caveira, como diz a tradução, e ali ele é pendurado numa cruz. Tudo isso já fazia parte de um propósito divino, que se cumpriu a partir do capítulo de número 28 do livro de Mateus, acerca do que aconteceria com Jesus. Quando eu leio o versículo 16 de João 3, isso me move, porque por mais que ele esteja vivo, sempre será um motivo de adorar a Deus, por saber tudo o que ele fez por nós. Querido, nós nos esquecemos dos feitos de Jesus. A gente está trocando o sacrifício de Jesus por bênçãos, por coisas materiais, por coisas financeiras. Nós se esquecemos da cruz de uma maneira tão grande que, se Deus não fizer aquilo que deseja o meu coração, para mim ele deixa de ser Deus. Isso é um pensamento de muito crente.
Se Deus não realiza as promessas, os sonhos que Ele mesmo liberou sobre a minha vida, aí eu tomo a trágica decisão de parar de pregar, parar de orar, parar de cantar, parar de fazer diversas coisas, porque eu resumo toda a plenitude de Deus a coisas terrenas, palpáveis, visíveis e que tenham valor na sociedade. Eu quero dizer para você que, ainda que nesta vida, nessa terra, a gente não consiga conquistar todos os nossos sonhos e objetivos, tudo que a gente almeja ter, temos uma certeza e uma convicção que nem os anjos, nem os homens e nem o diabo pode arrancar de nós a certeza de que breve nos encontraremos com o nosso amado. Aleluia. Breve estaremos com Ele, e se cumprirá aquilo que está escrito no livro de Apocalipse, quando o apóstolo João descreve que ele ouvia uma grande voz que vinha do céu e dizia: eis aí o tabernáculo de Deus com os homens, pois com Ele reinará, e com eles habitará, e eles serão seu Deus, e o mesmo Deus estará com eles, e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais pranto, não haverá mais morte, não haverá mais clamor, porque as primeiras coisas são passadas. Eu posso não conquistar tudo aqui nessa terra, mas se eu, quando chegar naquele grande dia, diante do trono de Deus, por mais que não tenha conquistado nada, ouvir da boca do nosso Cristo, a qual nós servimos todos os dias, dizendo: vinde benditos de meu Pai, e fazer parte daquilo que eu tenho preparado para vós, já é uma grande conquista. Querido, não limite a Deus ao tamanho dos seus sonhos, não limite a Deus aos tamanhos dos seus objetivos. Deus é muito mais do que uma casa própria, Deus é muito mais do que um carro, uma moto, uma viagem. Deus é muito mais, Ele é tão mais, mas tão mais, gente, que olha você aqui, e tem gente que nem era para estar aqui, tem gente que não era nem para estar entre nós, tem gente que era para estar abaixo de 7 palmos, tem gente que era para estar atrás de uma prisão, tem gente que era para estar no leito do hospital, mas está onde? Está aqui contando testemunho, está aqui adorando a Deus, está aqui louvando a Deus. Isso já é um motivo suficiente para adorarmos a Deus, querido. Pastor, por que você diz isso? Porque quando eu leio sobre Jesus, eu vejo alguns atributos de amor que Ele nos concedeu, sem vontade de ter coisa alguma em troca. Tudo isso porque Ele nos amou. O apóstolo Paulo disse que antes de nós o amarmos, Ele nos amou primeiro. Então é sobre isso que eu queria ministrar em rápidas palavras para você. O amor de Deus, o atributo de Deus para o ser humano. E o primeiro atributo de amor de Deus para os homens é João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sabe o que isso significa? Que o primeiro atributo de Deus é o amor, e o amor fez Ele escolher você. Porque por causa do pecado era para estarmos destituídos da glória de Deus, mas porque Deus amou o mundo de tal maneira, nós temos oportunidade. Isso me lembra de João, capítulo de número 15, versículo de número 16, quando os discípulos estão pensativos acerca da vontade ou do amor de Deus para com Ele, e aí Jesus percebe a intenção do coração dos discípulos, chega até eles e diz: olha, não foi vocês que escolheste a mim, mas fui eu que escolhi a vós. A primeira prova de amor
amor de um noivo para sua noiva é a escolha. Então sinta-se privilegiado, meu irmão. Jesus escolheu você. Não, vou repetir, Jesus escolheu você. E se Ele escolheu você é porque Ele te ama. Tem alguém que é escolhido do papai aqui, irmão? Tem alguém que foi escolhido por Ele? Eu fui escolhido por Deus. A segunda prova de amor que eu consigo encontrar na trajetória de Jesus, e é lindo isso aqui porque a prova do amor de Jesus para a sua igreja é comparado a um noivado, a um casamento judaico. Além de escolher o noivo no casamento judaico, ele fazia, depois da escolha, um pacto. Ele fazia uma aliança. Ele pegava um documento, assinava ele e assinava a esposa como um selo de compromisso, de fidelidade. Porque não bastava escolher alguém, ele devia demonstrar aquele amor como? Assumindo uma responsabilidade. Porque quem ama a gente assume responsabilidade. E aonde está a prova disso, pastor? Está em Mateus capítulo 26, versículo 28. Lembra quando ele está sentado à mesa com os discípulos, à mesa da Santa Ceia? Ele pega o pão e ele diz: esse pão é o meu corpo que é partido por vós, fazer isso em memória de mim. Até aí tudo bem, até quando ele chega no momento do cálice. Quando ele pega o cálice e parte, o que ele diz? Este cálice é o novo testamento no meu sangue que é partido por vós. Sabe o que é testamento? Assumir uma responsabilidade. Jesus estava dizendo: este cálice é o símbolo de que eu estou assumindo um compromisso sério com aqueles que eu amo. É por isso que o cálice simboliza o sangue, porque além do cálice, a Bíblia diz que o sangue verteu lá na cruz. Por quê? Por causa do amor. Jesus, além de te escolher, Ele fez um novo testamento. E esse testamento se chama graça. Porque se fosse pelo seu pecado, você já estaria condenado. Se fosse por aquilo que você faz e que ninguém vê, não bastaria estar aqui dentro para adorar a Deus, porque no Antigo Testamento pecou, era morte, pecou, Deus se ausentava, pecou, o Espírito se distanciava, mas por causa da graça, Ele nos dá a oportunidade de nos redimirmos, de voltarmos à presença, de nos arrepender. A Bíblia diz: aquele que confessa e deixa, alcançou o que, gente? A misericórdia de Deus. Então sinta-se privilegiado. Deus assumiu um compromisso contigo. Deus assumiu um compromisso contigo. É por isso que o diabo não pode tocar em você. É por isso que o diabo depende da permissão do Senhor para fazer alguma coisa. Por quê? Porque Jesus, Ele nos ama. O terceiro atributo de amor que eu consegui encontrar na Bíblia é porque depois que o esposo encontrava a sua esposa e depois de assumir um testamento, um compromisso com a noiva, era obrigatório o noivo dar um presente para sua amada. Era obrigatório. E o presente não podia ser qualquer presente, tinha que ser um presente muito valioso, porque senão ele desonrava a mulher. A mulher equivalia ao preço que ele dava daquele presente. E aí Jesus, percebendo que não tinha nada na terra que ele pudesse nos presentear, Ele faz algo inusitado, algo que particularmente mexe comigo e chama a minha atenção. E isso está escrito lá em João, capítulo de número 19, versículo de número 30. Quando Jesus já está pendurado numa cruz, depois que ele diz: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? A Bíblia vai dizer que ele olha para o alto e ele brada um brado que ecoa até os dias de hoje. Ele diz: tetelestai, que significa a dívida está paga. Qual foi o presente que Jesus encontrou para aqueles que Ele amam? Não tinha na terra um presente que equivalesse ao valor do seu amor pela sua igreja. Então Ele diz: eu vou me doar, eu vou me entregar numa cruz. Querido, Ele não morreu na cruz para impressionar ninguém. Ele não morreu na cruz para mostrar que Ele era o cara. Ele morreu na cruz para dizer: o meu presente para a minha igreja sou eu mesmo. É por isso que o diabo, o inferno,
fica revoltado quando Jesus vai para a cruz. Tem muita gente que prega: o diabo fez festa, o diabo ficou feliz porque ele estava morrendo na cruz. O diabo ficou desesperado. Por quê? Porque na cruz ele vai aliançar o homem pecador ao Deus Todo-Poderoso. Aquilo que foi perdido no jardim, aquilo que foi perdido na Torre de Babel, Deus estava ligando na crucificação, porque depois que ele expira e entrega o Espírito a Deus, a Bíblia diz que o véu do templo se rasgou de cima a baixo, de cima a baixo. Era como se aquele véu ele limitasse de nós alcançarmos a graça. E aí Deus pega, imagino eu, minha mente, né? Pegando aquele véu com as mãos e rasgando, tirando tudo aquilo que me limitava de chegar até o seu trono. Então o amor de Deus foi Ele se entregar por mim e por você. Por isso que eu digo: não diminua Deus ao tamanho da sua necessidade, porque o que Ele já fez já foi mais do que suficiente, e nós não merecemos coisa a mais. Então, quando você estiver triste por alguma coisa que ainda não aconteceu ou que ainda não veio, se lembre: Ele morreu por mim, Ele morreu por você. Olha o presente que Ele dá, Ele entrega a si mesmo. A Bíblia diz que Ele esvaziou-se de toda a sua glória, assumindo a forma de homem, sendo semelhante a um servo, só para entender as minhas falibilidades, as minhas fragilidades e os meus defeitos. Para quê? Para entender você, por que você chora, por que você ri, por que tem dia que você está bem, por que tem dia que você está bem. Irmão, você acha que Deus não entende o que você passa? Eu posso não entender o que você passa, mas Deus, Ele entende o que você passa. Aleluia. Se Deus entregou a si mesmo como presente, o que é que você pode presentear a Deus? O que você pode oferecer a Deus como um presente de amor? Porque o amor de Deus está em tudo. Se eu acordo, ali é o amor de Deus. Muitos não acordaram hoje. Se eu estou me vestindo, estou me arrumando, penteando meu cabelo, que ele foi e não veio para o lado, se eu estou passando aquele gel, se eu estou rebocando com a minha maquiagem, se eu estou tudo isso aí, é o amor de Deus. Deus te deu condição. Se você vai chegar depois desse culto em casa para almoçar, aí está o amor de Deus, porque muitos não têm o que comer. Você tem o que comer, nem que seja um pãozinho com água, você tem. Se você vai para sua casa, é o amor de Deus, porque muitos não têm casa e você tem. Se você está aqui hoje cultuando a Deus, é o amor de Deus sobre a sua vida. O amor de Deus está em todos os lugares. O amor de Deus está naquele livramento que você achou que foi sorte. O amor de Deus está naquele livramento que quase te levou, mas você não foi. O amor de Deus está em todos os lugares. Só que a gente não entende isso. A gente se limita por aquilo que eu quero. Deus é aquilo que eu quero. Não é, meu irmão. Deus, Ele é Deus, continuará sendo Deus com ou sem você. Ele é Deus. A quarta prova de amor de Jesus é que a Bíblia fala que em João 14, quando os discípulos estão tristes, desanimados, ele vem com uma palavra de ânimo: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em meu Pai, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos um lugar. Vou preparar-vos lugar. Agora, parece que tem uma controvérsia no versículo, porque ele diz: na casa de meu Pai há muita morada. Se não fosse assim, eu vou preparar-vos lugar. Se na casa do Pai tem muitas moradas, por que Ele vai preparar lugar se já tem muitas moradas? Parece uma controvérsia, mas não é. Quando Jesus diz: e se não fosse assim, como se Ele estivesse dizendo: e se o lugar que já tem preparado não for suficiente, eu vou preparar mais. Porque a vontade e o desejo de Deus é que todos sejamos salvos. Todos. Ele quer salvar o branco, o preto, o alto, o baixo, o magro, o gordo, o forte, o franzino. Ele quer salvar. Então, meu irmão, nada e nem ninguém limita o amor de Deus. Aleluia. Nada e nem ninguém limita o amor de Deus. O céu ou a terra, onde quer que Ele cumpra o seu propósito. Ele disse: eu estou preparando o lugar, e quando chegar este dia, pode ter certeza que o meu lugar vai estar preparado lá.
e o teu lugar também estará preparado lá. Você acredita nisso, irmão? Então fique de pé comigo aí, em nome de Jesus. Glória a Deus. E aí a última prova do amor de Jesus. A última prova do amor de Jesus é que quando o noivo deixava a noiva para ir preparar o lugar, a Bíblia diz que em Atos 2, em Atos 1, o Senhor falou para os discípulos ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestido do poder. O que é esse poder? Capítulo 2, a descida do Espírito Santo. Por quê? O que o Espírito Santo tem a ver com isso? Lembra do casamento judaico? O noivo, depois que assumiu o compromisso, ele não ficava com a noiva. Pelo contrário, ele ficava distante. Ele ia preparar o lugar, porque é um ditado popular, mas faz sentido. Quem casa, é óbvio. E aí, para a noiva não se sentir só, não se sentir abandonada, não ficar sozinha, ele não me ama, ele não me quer, ele não me visita, ele me procura. Ele pegava o amigo mais íntimo, o amigo mais próximo, e esse amigo fazia o intercâmbio entre os dois. Quando ela tivesse necessidade de alguma coisa, o amigo levaria o que ela precisava. Quando ela se sentisse só, o amigo levava uma mensagem. Quando ele queria falar alguma coisa com a noiva, o amigo desse noivo ia falar. Então, para que nós não ficássemos sozinhos e abandonados, Jesus enviou seu melhor amigo, o Espírito Santo. E esse amigo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quando você quer orar e não sai palavra, quem é que ora por você? O amigo. Quando você quer desistir e já está decidido a desistir, e por um fio você não desiste, é porque o amigo tem te sustentado. O amor de Deus também é o Espírito Santo, que Ele enviou para que nós não estivéssemos sozinhos. Então, querido, nunca se sinta sozinho. Nem sempre estar sozinho é sinônimo de estar abandonado. Às vezes eu me sinto só, mas eu não estou só, porque nós temos o amigo do noivo. E o amigo do noivo já chegou aqui nesta manhã. Você acredita nisso? Você acredita que o noivo chegou nesta manhã? Então eu queria orar com você. Eu queria orar com você. Eu queria que você expressasse a Deus o seu amor nessa hora. Nós vamos fazer parte da Santa Ceia, mas eu queria que você reconhecesse esse amor. Às vezes a gente faz tão pouco por causa concernente à obra, à casa de Deus, que nós nos esquecemos o quanto Ele fez por nós. Quantas vezes eu mesmo já chorei, olhei para minha casa, os lugares que eu morei, o lugar que eu passei, reclamava, murmurava. Mas era eu pegar a Bíblia, ler a parte de que, a partir do momento em que Jesus parte da Santa Ceia até a crucificação, tua mente vai mudar. No momento que Ele ceia, Mateus 26, até o último momento, até a ressurreição dele, é lindo. E aí, quando você descobre o verdadeiro amor de Deus, você se satisfaz só com a presença dele. E as coisas viram demais coisas. O resto é resto. O resto é só um detalhe. Então, meu irmão, o amor dele é suficiente. Amém ou não amém? Amém. Feche seus olhos aí em nome de Jesus. Expresse o amor a Deus. Olha Ele aí nessa hora, nesse momento. Se você quiser pedir perdão a Deus aí, nesse momento. Se você está em falha com Deus, se você está em falha com o Senhor, está em falha com o Reino, entenda isso. O teu pecado pode te levar à condenação, mas o amor de Deus te dá oportunidade ao arrependimento. E se você deixar e confessar, você alcançará a misericórdia de Deus. Pai amado, Pai querido, eu quero apresentar nesta hora, Senhor, a cada um de nós aqui nesta manhã. Talvez estávamos esperando uma palavra melancólica acerca da crucificação. Talvez estávamos numa expectativa de uma palavra fervorosa que nos fizesse pular, saltar e gritar. Ou numa palavra, Senhor, entusiasmada, a qual trouxesse ânimo e alegria. Mas o Evangelho ainda é cruz. O Evangelho ainda é renúncia. O Evangelho ainda é abrir mão de algumas coisas, Senhor amado. Abra o nosso entendimento para que a gente possa entender isso, Senhor.
E não use lugares, coisas ou pessoas como desculpa para paralisarmos, Senhor, na chamada, na nossa fé, Senhor, e na vida contigo, ó Deus. Mas que nós venhamos entender que nós só chegamos até aqui, ou só estamos até aqui, graças ao teu amor, à tua graça, ao teu fervor, Senhor amado, por nós, que não éramos dignos, mas o Senhor nos tornou dignos, Senhor. Éramos servos e escravos, e o Senhor nos tornou filho, Pai. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Amém.